Olá, muito boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, turma? Tudo bem comigo? Graças a Deus, estamos prontinhos para mais uma edição do seu Pauta Aberta. Notícia e informação aqui na nossa programação. Tem muita coisa para a gente tratar nessa tarde chuvosa aqui em Curitiba. Meu Deus do céu. Vamos para as manchetes? Taca-lhe pau. Destaques de hoje, preços em queda. IBGE constata deflação de preços em junho. O Pix volta a bater recorde de movimentação em um único dia. Os segredos do sucesso dos restaurantes populares. Preço justo e comida boa. Adeus, Zé Gotinha! Ministério da Saúde vai mudar a vacina contra a paralisia infantil. Brasil envelhecido. Em 20 anos, jovens não serão mais maioria entre os de idade para trabalho. O Pauta Aberta desta terça-feira já está no ar. Então vamos que vamos, gente. Todo mundo está usando o Pix, não é verdade? E o Pix bateu recorde de transações por 2 dias seguidos. O número diário de transações Pix bateu recorde por 2 dias seguidos na última semana, segundo informações divulgadas pelo Banco Central. Na última quinta-feira, o Banco Central registrou 129,4 milhões de transações. No dia seguinte, chegaram a 134,8 milhões. Os números reforçam a relevância do Pix, meio de pagamento disponibilizado à população brasileira em novembro de 2020, no funcionamento da economia nacional, disse o Banco Central em nota. Segundo dados do Banco Central, em junho foram feitas 2,86 bilhões de transações por Pix, maior número da série histórica. Atualmente, mais de 405 milhões de contas estão cadastradas. Em 2022, o Pix foi a principal forma de pagamento usada pelos brasileiros, atingindo 29% de todas as transações registradas. Em 2021, foi de 16%. O sistema de pagamentos instantâneos foi implementado no fim de 2020, com o objetivo de aumentar a digitalização das transações financeiras. Em 2024, o Banco Central deve implementar uma nova modalidade de Pix automático para viabilizar pagamentos recorrentes de forma automática. Olha, não custa lembrar que os bancos, pelo menos os principais bancos privados, já anunciaram que vão acabar com o TED e também com o DOC, porque isso era cobrado do cliente, não é verdade? E aí o que o cliente fazia? Fazia opção por fazer a transferência de graça por Pix. Então com isso os bancos decidiram acabar com isso. O que eu espero e o que todos nós esperamos é que os bancos não tenham a brilhante ideia de começar a taxar todo mundo, todo cliente, por movimentação no Pix também. Vamos torcer por isso. Curitiba irá adotar um novo método de acompanhamento de chuvas para prevenir enchentes. Não só a chuvarada será monitorada, mas também o nível dos rios e tudo em tempo real. Quem vê este equipamento não sabe a importância que ele tem. A estação hidrológica é projetada para coletar, armazenar e transmitir informações sobre as condições dos recursos hídricos de uma determinada área. A estação meteorológica tem dados como temperatura, ela tem dados do tempo, né? A estação hidrológica, ela mede o nível do rio. Então, claro que a gente vai trabalhar com essas duas informações, tanto a quantidade de chuva, onde a estação meteorológica informa a temperatura, como a estação hidrológica medindo, em consequência dessas chuvas, por exemplo, o nível desses rios de Curitiba. O equipamento vai funcionar com sensor ultrassônico, que manda ondas sonoras de altíssima frequência para o rio e analisa o eco dessas ondas. O objetivo é prevenir desastres e antecipar alertas sobre eventos climáticos. São pontos onde historicamente já tivemos problema. Claro que para que nós definíssemos esses pontos, nós fizemos um estudo técnico junto com outros órgãos técnicos, como o próprio CIMEPAR, como a SANEPAR, o IAT, para que a gente pudesse definir o melhor local de instalação dessas estações. E é por meio dessas estruturas que é possível obter informações essenciais sobre a quantidade de águas superficiais, auxiliando na tomada de decisões relacionadas ao controle de enchentes e gerenciamento dos ecossistemas aquáticos. Os dados são coletados regularmente e transmitidos para centros de controle, onde são processados e analisados por especialistas.
A ideia é que o equipamento trabalhe em conjunto com as 10 estações meteorológicas já instaladas na cidade, permitindo o compartilhamento de informações em tempo real. Principalmente em relação às chuvas, nós estamos ali já aferindo esse nosso equipamento para que tenhamos qual que é a medida de alerta. Esse alerta é onde há possibilidade de extravasar e nós vamos alertar as equipes para ficar pronta para os atendimentos. E depois, qual que é a medida de alarme, onde o rio com certeza vai extravasar e aí nós possamos avisar de forma antecipada a população para procurar um abrigo, um local mais seguro ou mesmo mudar o posicionamento de seus pertences dentro das suas casas. Então, tudo isso vai virar remotamente para nós de forma automática e, é claro, as equipes se beneficiarão e a própria população terá informação mais antecipada. O Ministério da Saúde confirmou que o tipo de vacina contra a paralisia infantil vai mudar para a campanha do ano que vem. Não vai ter mais gotinha, gente. Vai ser na base, da injeção mesmo nas crianças. Acompanhe. Mudanças à vista na campanha de vacinação contra a paralisia infantil. A imunização de crianças contra a poliomielite passará a ser feita por injeção, ao invés da conhecida gotinha. A substituição gradual da versão oral pela injetável será realizada a partir do ano que vem. Uma das justificativas é que essa mudança trará vantagens no esquema vacinal, que será mais eficaz. Segundo o governo, a vacina injetável tem uma eficácia melhor do que a oral, favorecendo assim a diminuição da possibilidade de transmissão da poliomielite. Ano passado, a cobertura vacinal contra a polio foi só de 77%. A meta do Programa Nacional de Imunizações está entre 90% e 95%. Casos da doença não são registrados no Brasil desde 1989, mas uma pessoa infectada no Peru, em março deste ano, acendeu o alerta contra a doença. Além disso, serão discutidas estratégias específicas para facilitar a imunização, considerando as características de cada região. Dá dó de ver as crianças chorando na hora da aplicação da vacina por injeção, né? Mas eu lembro o seguinte, já foi pior. Porque eu sou da geração que tomava aquela pistolada no braço, lembra? Minha geração tem aquela marca que assim, um baita de um rombo aqui assim no braço, não é? Aqui, dá até pra ver o furão, velho, aqui assim, tá louco, mas vamos lá. Bom, o importante é vacinar, né, gente? A procura por restaurantes populares aumentou nas capitais do país. É a comida de qualidade com preço mais acessível. E esse crescimento, que se aproxima de 20% de um ano para o outro, acompanha também o surgimento de novas unidades, inclusive em cidades de porte médio. É o caso de Feira de Santana, na Bahia. Este é o Restaurante Popular de Feira de Santana, que fica próximo do centro de abastecimento da cidade. O famoso bandejão é a opção de muitos na hora do almoço. Para seu Domingos, esse momento... Para mim, a hora do almoço, para mim é sagrado. Sagrado. O senhor gosta daqui? Vamos agradecer a Deus. E como? Se não fosse isso aqui, como nós podíamos viver? A unidade faz parte do programa Restaurante Popular, idealizado pelo Ministério da Cidadania. Aqui, o atendimento é prioritário para pessoas de baixa renda e em vulnerabilidade social. Os alimentos são depositados numa câmara fria, vai para o setor de higienização e cortes e temperos e depois a parte do cozimento. Esses alimentos são feitos de forma equilibrada com a nutrição alimentar segura e saudável. Cerca de 1.000 refeições são produzidas todos os dias. Cada prato custa apenas R$2. E o cardápio é bastante variado, viu? O cardápio é diariamente, é composto, com nutrientes e assim é balanceado de acordo para cada indivíduo. Quando eu venho aqui em feira, eu almoço aqui. Não tenho de que me queixar, falar mal do alimento daqui, não. Comida de fato é boa? É, realmente é boa. Dona Ana Lúcia ainda não conhecia o local, mas hoje veio aqui e aproveitou. Eu vim com uma amiga, que ela disse que sempre almoça aqui. Eu gostei do alimento, preço acessível. Vai voltar outras vezes? Pretendo. O restaurante funciona de segunda a sexta-feira, das 11 às 2 da tarde. O Ministério da Educação divulgou a lista de espera do SISU. As faculdades e universidades estão na guarda ali das matrículas. Faz o seguinte,
Você pode consultar a lista de espera do Sistema de Seleção Unificada no portal do MEC na internet. Os candidatos começaram a ser convocados pelas faculdades e também universidades para fazer a matrícula ou o registro acadêmico, mas ainda está em vigor o processo de vagas da chamada regular, tá? É importante que os candidatos acompanhem também as convocações da lista de espera junto à instituição para o qual tenha feito ali aquele manifestado interesse. O SISU dá vagas para o ensino superior em instituições públicas em todo o país, sendo a maioria delas ofertadas também por instituições federais, tá bom? Agora é o seguinte, gente, voltamos a falar das chuvas fortes em Alagoas. Sim, ontem nós falávamos disso, Alagoas e também Pernambuco. O governador Paulo Dantas se reuniu com o secretário nacional de Defesa Civil, o Volney Wolff, para traçar planos de ações para dar assistência. Afinal de contas, já são mais de 25 mil atingidos pelas chuvas no estado. Fazer o seguinte, gente, em Pernambuco, na noite de ontem, foi realizada também uma reunião com a governadora Raquel Lira, também por causa das chuvas. Representantes de prefeituras de 15 municípios, que são essas imagens que nós estamos mostrando aí, participaram dessa reunião. São imagens de Palmares, tá? Nessa reunião foi anunciada a extensão do período de situação de emergência, que agora foi ampliado para 180 dias por causa da chuvarada. Aqui no sul está chovendo, mas graças a Deus não tem os estragos que nós estamos vendo lá na região do Nordeste, tá bom? Seguinte, gente, vamos fazer um intervalo comercial, mas eu queria mostrar para vocês imagens de Santos, litoral de São Paulo, e falar para vocês o seguinte, que o Museu do Pelé, que fica lá em Santos, será palco de um dos mais importantes festivais literários do Brasil e de Portugal e vai contar com a participação de escritores dos dois países. A entrada é de graça, Ricardo? Claro, pô! E a abertura é sexta-feira, tá? Se você tiver essa oportunidade, você de Praia Grande, São Vicente, Santos, vai para lá, confere aí. Intervalo rapidinho e a gente já volta, tá bom? Foi rapidinho, né? Já estamos de volta aqui com esse Pauta Aberta. Vamos lá para mais notícia e informação? Taca-lhe pau! Uma campanha contra o feminicídio foi lançada aqui no Paraná. O estado tem um dia próprio para debater e lembrar dos crimes contra as mulheres. A data foi escolhida em referência à morte da advogada Tatiana Spitzner, de Guarapuava, que foi assassinada pelo namorado. Sobre esse assunto, eu falei com a secretária da Mulher aqui do estado, Leandre Dal Ponte. Secretária, a partir dessa audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa, que teve como tema feminicídio, quais serão as ações na rua, de fato, no dia a dia da população aqui do Paraná? Veja, primeiro o governo do estado do Paraná lança a campanha Paraná Unido no combate ao feminicídio, porque tem que ser uma luta diária de todos nós. Nós precisamos produzir uma mudança cultural na nossa sociedade, onde as pessoas se importem com a vida das mulheres, com a violência praticada contra as mulheres, seja no ambiente da casa, seja na sociedade, seja no ambiente de trabalho. A gente precisa mudar a cultura do nosso país. E nós teremos diversas ações a partir do lançamento da campanha Paraná Unido no combate ao feminicídio. A audiência pública é uma dessas ações. No dia 22, agora que é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, nós teremos a primeira caminhada do meio-dia, que vai acontecer em várias cidades do Paraná, aonde nós estaremos fazendo essa caminhada em memória às vítimas do feminicídio, em solidariedade aos seus familiares e, em especial, pelo fim da violência e pela vida das mulheres. Sabe o que a gente, repórter, ouve muito de delegado de polícia? De que a mulher, quando apanha dentro de casa, porque esse crime é cometido dentro de casa, ela chama a polícia. Mas passado um tempo, na hora de formalizar essa queixa contra o marido ou o namorado, que seja, ela acaba refugando, ela não faz essa queixa. Não daria para atuar mesmo assim? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre até a mentalidade dessa mulher, se mudou ao longo do tempo ou se continua desse jeito. E é por isso que a mudança cultural que eu falo ela é tão importante e que a sociedade precisa se envolver de forma efetiva também. Porque é lógico, a mulher muitas vezes ela vive, sofre calada, porque essa violência deixa marcas, causa sofrimento, causa danos irreparáveis para a vítima, para a sua família e para toda a sociedade. Porém,
E muitas vezes essa mulher acaba voltando para o agressor por falta de autonomia e independência financeira, também por falta de políticas públicas que a acolha, né? E lhe dê o devido respaldo de segurança. E isso faz com que a vítima retorne e no retorno, infelizmente, a gente sabe que o nível da violência, ele se agrava. E por isso que, infelizmente, hoje nós temos tantas mulheres que perdem a vida por um crime que é classificado como um crime hediondo, que é o feminicídio. Tá certo, mas a mulher, nesse caso, ainda ela precisa ser tratada como vítima. Esse entendimento precisa ser claro, né? Ela é uma vítima, né? A mulher nunca é culpada numa violência causada pelo fato de ela ser mulher, pelo desprezo, né? Pela desvalorização, pela discriminação. E isso acontece nos mais diversos ambientes da sociedade. Secretária, nós somos da época em que a gente foi criado o seguinte, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso já mudou? Eu acho que não. Há um avanço, né? Onde a gente precisa dessa conscientização, dessa informação para as pessoas. Por quê? Porque quando a briga não é comigo, né? E eu passo a não me importar com isso, a gente tem visto que a escalada de violência tem aumentado. Porém, os números de registros também têm aumentado. Isso fruto também de muita campanha de conscientização para que as mulheres realmente possam denunciar. Porque muitas vezes a mulher que é vítima de algum tipo de violência, ela não consegue se reconhecer como uma vítima. Ela não sabe que aquilo é uma violência. E hoje a legislação foi aprimorada e nós temos diversos tipos de violência já tipificados, que não é só a violência física. Porque a violência física é aquela que a gente enxerga, que deixa marcas no rosto, deixa marcas no corpo. Mas nós temos a violência psicológica, a ameaça, a violência financeira, a violência sexual, a violência patrimonial, enfim, diversas classificações de violência que muitas vezes a mulher enfrenta e nem ela mesma sabe classificar isso como uma violência. Perfeito. E a violência física, ela não é o começo da violência, ela é o final, porque toda violência física não iniciou. Toda violência contra a mulher não iniciou na violência física. Ela iniciou primeiro numa violência verbal, depois psicológica. Ela vai aumentando, né? À medida que a vítima, infelizmente, não vai tendo reação quanto a isso. E a reação da vítima também depende de vários fatores. Veja, você não vive com uma pessoa por uma questão só de decisão tua. Tem muitos fatores envolvidos, tem um sentimento, tem a família, tem os filhos, né? Nós temos vários fatores que a gente precisa, né, construir junto com essa vítima para dar para ela a segurança de que, em ela rompendo esse relacionamento abusivo, ela vai ter a proteção que ela precisa e merece. Secretária, para encerrar essa entrevista aqui, eu não vou fazer pergunta para a senhora, não. Eu vou deixar o microfone aberto para a senhora, de repente, fazer um convite para alguém queira participar. Vou deixar aberto para a senhora. Bom, eu sei que a nossa rede Evangelizar, ela abrange o Paraná inteiro e muitas cidades do Brasil. Mas eu queria fazer um convite muito especial para toda a comunidade, para que no dia 22 de julho, que é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, una-se a nós nessa causa, né, contra a violência cometida contra as mulheres, pela vida das mulheres. E as pessoas me perguntam, mas por que fazer uma caminhada ao meio-dia? Eu pergunto a você, aonde essas mulheres estariam se elas estivessem aqui junto conosco? Seguramente elas estariam envolvidas com a sua família, preocupadas em fazer um almoço, esperando esse momento tão especial para se reunir com os seus entes queridos, né, com as pessoas que fazem parte da sua história. E elas não estão mais aqui, nós estamos aqui, mas a ausência delas pelos seus familiares é sentida todos os dias. A sua presença é lembrada, mas elas não voltarão. Então é um gesto de mobilização, de memória às vítimas, de solidariedade dessas famílias e para dizer, chega de violência contra as mulheres. Então venha junto com a gente, se informe onde que vai ser o ponto de concentração na sua cidade e participe dessa caminhada, que é uma caminhada em defesa da vida, pela paz e pela liberdade. O preço dos alimentos que compõem a cesta básica caiu na maioria das capitais brasileiras. No Paraná, houve até deflação, gente. Queda de preço mesmo. A queda foi em 28 produtos da cesta básica em Curitiba. Segundo o Índice de Preços Regional do Paraná, dos 35 itens analisados, a banana caturra teve queda de 10,58%, seguido do feijão carioca, que caiu 9,69%.
O tomate ficou quase 9% mais barato. Mas não foram só esses alimentos que tiveram quedas nos preços. O óleo de soja e o leite integral também contribuíram com a queda da inflação aqui no Paraná, que baixou para 1,45. Nós acreditamos que essa queda é muito específica dessa época do ano, né? Mas nós temos esperança que ela continue caindo, né? Que não aumente muito aí a inflação para o consumidor. A redução, inclusive, foi vista em mais de 6 municípios aqui no Paraná. Em Londrina, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Curitiba, Maringá e Cascavel. Em contrapartida, os paranaenses estão pagando mais caro na batata, no alho e no açúcar. Quando considerado o índice acumulado em 12 meses, o Paraná registra a 7ª queda consecutiva, terminando esse período com uma variação de 2,01%. Mas quando perguntado ao consumidor se a queda nos preços tem ajudado, a resposta é essa. Tá meio difícil ainda a gente ganhar um salário mínimo, meu amor. Tá muito difícil, né? Continua difícil e a gente tem que procurar, tem que pesquisar. Ninguém pode chegar no primeiro supermercado, ao primeiro mercado e comprar. Continua difícil e a gente acaba não sentindo mesmo. A gente vê na TV abaixou, mas quando você vai no mercado, você percebe que os preços continuam ainda inflacionados, né? No panorama geral no país, entre junho e julho, as reduções mais expressivas, segundo o Diese, ocorreram em Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, Fortaleza, no Ceará e São Paulo. 7 cidades tiveram alta: Vitória, no Espírito Santo, Salvador, na Bahia, Brasília, Recife, no Pernambuco, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, em Minas Gerais e Belém, no Pará. Bom, esses números são referentes às cestas básicas, né? Mas deixa eu fazer um lembrete, porque agora de manhã o IBGE divulgou aqueles dados oficiais da inflação, que é o IPCA, né? Que serve, por exemplo, a gente negociar aluguel, é aquele que o governo tem como meta para definir, por exemplo, o valor do salário mínimo. Então, o IPCA, de acordo com o IBGE, que foi divulgado hoje referente ao mês passado, houve o registro de deflação. Quer dizer que é o seguinte, o preço, de uma forma geral, um preço médio, caiu em comparação ao mês passado. Ficou pequenininho, mas caiu 0,08%. Esse é um índice oficial. Isso não acontecia, gente, desde setembro do ano passado. Por isso essa informação é tão importante também para os números. É porque ao longo do período o governo tem uma meta estabelecida de inflação e essa meta está ali em 2,4% ao ano ainda, tá bom? E a gente vai acompanhando esses dados para compartilhar com vocês. Seguinte, as exportações brasileiras caíram em mais de 10% na primeira semana de julho. O Paraná manteve a liderança nacional em vendas de carne de frango para o exterior. E Maringá, que fica no noroeste do estado, bateu recorde na exportação de soja e milho. Se comparadas as médias até a primeira semana de julho de 2023 com o mesmo período de 2022, houve crescimento de 10,4% nas exportações brasileiras, o equivalente a 7,84 bilhões de dólares. Já em relação às importações, houve queda de 15,8%. Os dados são da balança comercial, divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De acordo com os dados, o Paraná renovou o próprio recorde e manteve a ampla vantagem na liderança nacional nas exportações de carne de frango. No primeiro semestre de 2023, foram cerca de 1,73 milhão de toneladas da carne vendidas para o exterior, um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano passado. O estado foi responsável por 41% de todas as transações do produto no mercado internacional. Essa também foi a primeira vez que o Paraná ultrapassou a marca de 1 milhão de toneladas nos primeiros 6 meses de um ano. Um outro destaque do Paraná são os números de Maringá, na região noroeste do estado. No primeiro semestre deste ano, a cidade registrou o maior saldo de exportações da história. A soja é o principal produto exportado e corresponde a 64% do total, seguida do milho, com 19%. Foram 1,6 bilhão de dólares em exportações, um crescimento de 11,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Este é o melhor resultado para o município desde 1997.
com a exportação alta, né, a economia da cidade acelerada, nós garantimos, além dos empregos, também os recursos através dos impostos que as empresas pagam, e são esses impostos que a gente utiliza para fazer os serviços que a população espera: educação, saúde, segurança, mobilidade, esporte, cultura. Então é um momento muito bom que a cidade vive e a nossa gestão tem sempre apoiado. Rapaz, essa semana vai ser boa para quem gosta de futebol, né? Porque na quarta e na quinta já vai ter ali Copa do Brasil. Mas hoje tem também Sul-Americana. Os corintianos estão ali, ó. Será que vai dar? Será que não vai dar? Vamos lá, Robertinho, conta tudo pra gente sobre a agenda do futebol para hoje. Às 7 horas da noite, em Santiago do Chile, o América terá um jogo duro contra o Colo-Colo, jogo marcado para o Estádio Monumental de Santiago. Mais tarde, às 9h30 em São Paulo, o Corinthians recebe o Universitário do Peru, na Neoquímica Arena, em Itaquera. Vocês sabem que de futebol, né? Vou fazer meu joguinho aqui. América ganha do Colo-Colo lá no Chile. Pode me cobrar amanhã, tá? E infelizmente o Corinthians vai ganhar. Você sabe, eu falo infelizmente porque eu não sou corintiano. E eu, como bom São Paulino, vou secar o Corinthians, mas não vai adiantar. Eu acho que o Corinthians... Hein, Cascavel? Leva. Quanto? 2-0? 2-0? Tá bom, então. Tá bom. Então tá bom. Da manhã vocês me cobram, tá bom? Amanhã vocês podem cobrar aqui. Vamos falar de notícia, vai? O Brasil envelheceu, gente. E muito. Dados do último censo mostram que a maioria da população é adulta ou idosa. E se a tendência se mantiver em 20 anos, os jovens deixarão de ser maioria também entre aqueles com idade para o trabalho. Quem tem uma idade mais avançada e está desempregado, conhece as dificuldades para se reinserir no mercado de trabalho. Quando mais jovem é mais fácil de conseguir, né? Quando a gente vai chegando com a idade já avançada, com 50 anos fica mais complicado, né? E eu acho que podia dar mais oportunidade para pessoas de idade, né? O que está faltando muito nesse país é isso. Mais oportunidade. Segundo a última pesquisa por amostra de domicílio do IBGE, até 2040, 60% da força de trabalho brasileira terá mais de 45 anos de idade, o que representa um desafio para as empresas, a fim de atrair e manter esses funcionários mais experientes. A gente está passando por um rápido envelhecimento populacional, expectativa de vida aumentando, taxa de natalidade diminuindo, né? E mesmo assim o preconceito com relação à idade é muito forte no mercado de trabalho. Então o que precisa ser feito ainda é muita educação, que é muito o que a gente faz na Nature, né? Nas empresas, é fazer sensibilização, conscientização sobre o tema, para entender a importância, até a urgência de mudar essa cultura, né, etarista, e como isso pode ser benéfico para a empresa. As empresas que já incluíram em sua cultura a contratação e a valorização de pessoas mais maduras estão satisfeitas com os resultados. Com isso em vista de refletir a sociedade dentro do nosso quadro, foi aí que começou esse projeto há uns 5 anos atrás. Hoje a gente tem mais ou menos 9% do nosso quadro de funcionários e funcionárias 50 a mais. É um número que a gente vem aumentando e vem intencionalmente buscando mais colaboradores nessa faixa etária. E o que a gente fez lá atrás foi muito um trabalho de capacitação dos gestores que iriam receber os profissionais 50 a mais, foi muito um trabalho com a equipe que ia receber profissional 50 a mais, para a gente garantir que não tinha nenhum problema de etarismo dentro do nosso quadro. E a gente vê resultados expressivos já desse projeto. Pesquisas vêm mostrando e a riqueza da diversidade etária favorece muito o negócio, né? Acho que é a primeira geração que a gente convive com pelo menos 5 faixas etárias diferentes no ambiente de trabalho. Então a gente reúne inovação e legado. Esse investimento em funcionários mais antigos representa um ganho para eles e para as empresas. Denise assumiu um cargo de chefia na corporação em que trabalha depois dos 45 anos e acredita que a diversidade geracional é positiva, pois possibilita a troca de conhecimentos entre os trabalhadores mais jovens e os mais experientes. Eles aprendem com a gente também aprende com eles, né? Porque o jovem também tem muita coisa para passar para a gente, né? O pessoal que está chegando agora, eles também têm muita coisa para me ensinar. Então eu gosto dessa troca, né? Coisas novas que às vezes eu não sei, peço ajuda, eu não sei fazer isso aqui. Não, a gente te ajuda, não tem problema.
e vice-versa. Né? E para quem estava longe do mercado há muitos anos, como a Alcineia, que ficou 10 anos afastada por causa de um AVC, ganhar uma nova oportunidade é uma chance de ouro. E eu senti dificuldade sim para conseguir um emprego, porque eu me inscrevia, fazia testes, fazia tudo o que pediam, mas na hora de ser chamada eu nunca ia para o final da fila. Eu fui convidada a vir para a psico, né? Ninguém se importou com a minha idade, com a minha deficiência, ninguém se importou com isso. E estão me dando chance de crescer. Isso é muito importante, né? Eu valorizo muito o meu trabalho. É muito bom a gente poder trabalhar. Você sabe que eu aprendi muito cedo a respeitar essas pessoas mais velhas no ambiente de trabalho. Porque eu fui um privilegiado, eu comecei muito cedo a trabalhar com jornalismo, tenho quase 30 anos já. E dentro do meu ambiente de trabalho, os meus professores de fato foram meus chefes de redação, que eram pessoas assim mais velhas. Estou falando aqui de um meu grande professor Paulo Biratã, Estélio Feldman, que tinham ali seus 55, 60 anos naquela época já, os dois já falecidos. E vou te falar uma coisa, até hoje eu carrego muito da experiência que eles passaram para mim e eu, na minha idade de agora, eu também procuro encaminhar também para as pessoas mais novas. Então assim, essa riqueza, essa variedade, uma redação, um ambiente de trabalho com pessoas mais velhas e mais novas, isso enobrece não só o profissional, mas a pessoa que todos nós precisamos praticar, a boa pessoa no dia a dia, né? Ô, gente, passou rapidinho, né? Nossa, o Pauta Aberta dessa terça-feira já acabou também. O homem fala mais do que o homem da cobra, tá louco? Mas amanhã a gente tá de volta, tá bom? Com o Pauta Aberto, com notícia, informação e prestação de serviço. Uma boa tarde chuvosa para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!